Bom, o nosso assunto agora é a sexualidade na juventude. Nós estamos vivendo um período de muita liberdade, o início da vida sexual cada vez mais jovem. O nosso entrevistado, o reverendo Elias Maier Vergara, da Igreja Anglicana, é um estudioso desse assunto e já indicou aqui algumas das explicações para que tudo isso esteja acontecendo. O avanço tecnológico, a disponibilização das informações cada vez mais fáceis para todas as idades e classes sociais, são as responsáveis por essa mudança no comportamento. A repórter Melanie Bessa ouviu o jovem sobre esse assunto. Melanie. A sexualidade deixou de ser um tabu para a maioria dos jovens nesse milênio. Temas considerados polêmicos quando tratados dentro da esfera religiosa, o aborto, a pílula anticoncepcional e o uso do preservativo são discutidos com tranquilidade pela juventude. Com questão ao uso da camisinha, a questão de sexualidade, eu acho que a igreja está muito com um pensamento antigo, tá meio que seguindo coisas que já deveriam ser mudadas. Eu acho que devia ser um pouco mais maleável. Aborto, sim, em alguns casos, não em outros. Sim, em casos de estupro, de problemas assim, que agridem a pessoa mesmo. Tipo, não foi uma escolha da mulher nem do homem. Outro assunto delicado é a homossexualidade. Os jovens mostram que conseguiram lidar com a diversidade. Para mim é uma escolha, uma opção. Bobagem o preconceito que as pessoas têm contra a homossexualidade. Para mim é uma opção, uma escolha, né? E conviver normalmente com as pessoas, deixe que cada um respeite o seu espaço, né? Eu acho que a pessoa tem essa liberdade, o importante é a pessoa ser feliz, se ela é feliz desse jeito eu respeito, mas não tenho nenhum tipo de estranhamento em relação a isso. Começar de trás para frente acerca das reflexões feitas com os jovens, reverendo. A homossexualidade é uma opção ou é uma sina? Eu acredito que a homossexualidade, segundo estudos que temos disponíveis até os dias de hoje, não é nem uma opção, nem uma sina. Porque se fosse uma sina, então a gente teria que imaginar que alguém determinou que algumas pessoas seriam homossexuais e que outras teriam uma prática heterossexual. Se a gente imaginar que é uma opção, a gente fica assim muito numa contramão dessa maneira de pensar a homossexualidade. É a angústia que vivem os homossexuais. A maioria dos homossexuais só conseguem realmente assumir a sua homossexualidade, às vezes já na vida adulta, dada a pressão intensa que eles vivem durante, às vezes, uma existência inteira. Então, se fosse uma opção, ninguém optaria por algo que lhe traz tanta angústia, tanta dificuldade de convívio social em função da exclusão que ainda os homossexuais vivem. O que nós imaginamos, a partir principalmente da teoria freudiana, é que toda a sexualidade ela é constitutiva socialmente, ela se constitui socialmente. Então, tanto o heterossexual quanto o homossexual é uma condição que não nascemos com ela, nós nascemos apenas com um corpo que tem um sexo masculino e feminino, mas a sexualidade, o gênero masculino ou feminino, ou então a possibilidade homossexual, ela se adquire com o convívio social, principalmente... Mas nesse caso seria uma opção então, não? Não, porque não depende da vontade, né? Quando a gente imagina que a sexualidade é uma questão de opção, a gente tem que cogitar a questão da vontade, da opção da pessoa, da decisão dela de optar por aquilo. E isso se constitui, segundo a teoria freudiana, através da construção edipiana que se dá dos 2 aos 9 anos de idade. Do ponto de vista, então, da psicanálise, já que o senhor tocou em Freud, é um mal? A homossexualidade é um mal? Olha, a homossexualidade é um padrão de sexualidade existente na humanidade desde que se tem conhecimento da humanidade. Então, é um comportamento sexual. E existiu um pesquisador na década de 40 nos Estados Unidos, Kinsey, que fez uma das maiores pesquisas sobre sexualidade humana. E a sua grande conclusão, depois de entrevistar mais de 40 mil voluntários,
é de que não existe padrão sexual para os seres humanos. Então, se não existe um padrão, não é possível definir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que não seja mal. Ou seja, toda possibilidade sexual é uma possibilidade ao lado de tantas outras que existem. Então, a partir dessa compreensão feita, que é resultado dessa pesquisa, é impossível se estabelecer aquilo que é socialmente correto e aquilo que não seja socialmente correto, porque na realidade não existe um padrão sexual. As culturas, independente de onde essas culturas se instalem, é que vão atribuir valores a determinados comportamentos sexuais. Mas isso é uma atribuição que a cultura faz e não é uma atribuição do ser humano como um ser complexo que é. Como as famílias devem conviver com a presença do homossexual no seu grupo? Olha, a minha orientação quando trato dessa questão pastoralmente é de que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que tem diante de nós um ser humano. Então, um ser humano carente de amor, carente de afeto, carente de compreensão, carente de respeito, exatamente. Né? Então, principalmente os pais. Eu tenho até um texto que escrevo aos pais de pessoas especiais, e eu encaro o homossexual como uma pessoa especial porque ele é um tipo diferente dentro do padrão estabelecido, de que está ali diante dos pais, quando a homossexualidade se aflora, um ser que precisa de um atendimento diferenciado daqueles que são socialmente considerados normais. Porque ali tem, de fato, um ser humano diferente e especial e precisa ser amado como qualquer um de nós precisa ser amado, respeitado, aceito e ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances de se incluir socialmente, se incluir do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, estamos diante de um ser humano que merece todo o nosso respeito. Senhor, já que o senhor falou em respeito, a queixa de alguns pais, de pessoas que lidam com os homossexuais, não é principalmente contra o homossexualismo, mas contra alguns comportamentos que acabam agredindo a própria família, expondo a família ao ridículo, com a veste, com o escândalo exagerado, o cabelo de cores diferentes, aquela papagaiada toda que a família se agride um pouco mais. Por que acontece isso? E como conviver com isso? Na realidade, padrões anormais de conduta, né, são... Para chocar, para chamar a atenção, para mostrar que está ali, não né? só na homossexualidade, como também na juventude como um todo, né? Uhum. A gente vive hoje uma juventude muito estendida, né? A juventude nossa, a adolescência vai hoje até os 25 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Dependendo de cada caso. Então, a adolescência é um lugar da ninguémidade. Você é adolescente, você não é ninguém. Você não é criança, que tem um status garantido na nossa sociedade. Você não é adulto. Então, nessa ninguémidade que se estabelece até, às vezes, há mais de 15 anos da existência, é necessário haver uma forma de se marcar a presença desses adolescentes. E então, esses comportamentos bastante estereotipados, eles são comuns nessa sociedade que construiu a adolescência. Então, a homossexualidade, na realidade, o seu comportamento, que agride muitas vezes, principalmente aos pais, é, na realidade, uma forma de contestação também. Né? Porque se eu não sou aceito dentro de um determinado padrão cultural, eu vou reagir a esse tipo de marginalidade de alguma forma. Agora, nós não conhecemos o universo das pessoas homoafetivas. A gente tem muitos preconceitos, a gente tem muitas formulações que não conferem... Até a palavra é feia, né? Preconceito, até a palavra é feia. Exatamente. Que coisa complicada, né? Exatamente. Então, em função dos preconceitos que temos, acabamos colocando muitos comportamentos dos homossexuais em lugares indevidos. E utilizamos categorias para tratar com os homossexuais que são completamente indevidas. Então, assim, eu aconselho pais,
pessoas que querem lidar com a sexualidade de uma forma geral, a se reconhecerem humildemente como desconhecedores da sexualidade humana e se colocarem a serviço do conhecimento. Eu acho que é o maior aliado de qualquer circunstância que trate da questão da sexualidade é o conhecimento.